Honrou-me o meu amigo Luís Coelho com o convite para dizer umas palavras sobre a apresentação desta obra, que é muito mais do que breves apontamentos sobre a história dos seguros em Portugal. Na verdade, o que ele nos apresenta e contextualiza é a história ao longo dos tempos da evolução das práticas seguradoras. Faz isso muito bem na relação geográfica e mercantil que lhe deu origem, na história que se desenvolveu na Idade Média com o desenvolvimento do mutualismo, até à modernidade da prática dos seguros, centrada em obras fundamentais, de que foi expoente máximo a obra do português Pedro de Santarém, o Tratado dos Seguros, no meados do século XVI. E, portanto, só tenho que saudar o Luís Coelho por esta iniciativa e pedir a todos que leiam esta obra e bem-aja pelo convite que me foi feito. Este livro procura, de alguma forma, ao longo dos séculos, definir claramente ou procurar a verdade do que aconteceu e a razão de hoje termos apólices de seguros com esta nomenclatura ou com aquela nomenclatura. As necessidades das pessoas foram sendo e foram evoluindo ao longo dos séculos. Já há 5.000 anos antes de Cristo, havia povos que procuravam proteger-se, havia já uma forma embrionária de seguro, nomeadamente no tempo dos egípcios, quando se foram construídas as pirâmides. É essa procura dessas formas que eu procurei transcrever no livro. Não tenho dúvida nenhuma que foi a ajuda daquilo que hoje dizemos que são os templários, mas que passaram por várias ordens, que determinaram não só o aparecimento do nosso país conforme existe, como também os descobrimentos. Portugal foi a primeira potência do mundo que criou a globalização. Os descobrimentos trouxeram, obviamente, muitos conhecimentos, mas também trouxeram necessidade de proteção. Porque isto se nós temos bens, se nós temos empreendimentos, temos também necessidades de proteção. Em 1570, o rei de Portugal, então existente, Dom Sebastião, fez uma coisa que, digamos, é quase inédito. Ou seja, ele proibiu os seguros. Proibiu os seguros porquê? Porque a determinada altura os contratos eram contratos de usura, dizia ele. Em 1660 é criado em Londres o Lloyd's Café. O Lloyd's é hoje uma instituição. O Lloyd's começou exatamente por ser um café onde estavam usando a raids. O que é que eles faziam? Eles diziam, aquele barco para ir ao fundo, pode ir ao fundo, eu estou disposto a arriscar X, que ele não vai ao fundo. E, portanto, pagavam um valor, não é? Isto é uma forma, no sentido figurado, as coisas funcionavam assim. E, portanto, eram as suas fortunas pessoais que não acontecia nada e eles recebiam o retorno. Acontecia, tinham que pagar. Os bombeiros só apareceram porquê? Porque em Londres, em 1666, Londres ficou destruída. Arderam imensas casas. Eu tenho aqui que arderam 23.000 casas. Arderam imensas igrejas, as igrejas quase todas de Londres. Aliás, isso está exatamente detalhado no livro, o incêndio que aconteceu. Este incêndio veio criar a necessidade do seguro de incêndio. Portanto, ou seja, até aí ninguém tinha seguro de incêndio, não havia seguro de incêndio no mundo. Em 1791 surge em Portugal a primeira seguradora portuguesa, a permanente. Não foi permanente porque desapareceu, mas efetivamente foi criada em Lisboa. Em 1912, após a implementação da República, o povo organiza-se, porque houve ali um período complicado após o
desaparecimento da monarquia, e é o próprio povo que começa a organizar-se, ele próprio, e a criar formas de seguros. E cria o quê? Cria uma coisa que se perpetuou até aos nossos dias, que é o rolo. O rolo, ou os louvados, que é o quê? É, as pessoas têm a sua vaca, têm o seu cavalo, têm o seu porco, nomeadamente nos meios rurais. O que é que fazem? Pagam cada uma cota do seguro, entre eles, cotizam-se para fazer face a um evento que aconteça, para fazer face a uma morte de uma vaca, ou uma vaca que parta um corno, ou uma vaca que o bezerro morra no parto, e criam o rolo aos louvados, que se perpetuou até aos nossos dias, até ao final da década de 90. Isto é uma curiosidade, porque muita gente desconhece isto. O seguro de automóvel não era obrigatório até 1980. Qualquer pessoa que tivesse um carro, em 1980, não tinha que fazer seguro. Do que se passava há 500 anos antes de Cristo, portanto há 2500 anos aproximadamente, o Sr. Luís, o autor, cita os gregos e os fenícios na página 12, com um pequeno texto em que sintetiza aquilo que foi também o início de atividades de práticas pré-seguradoras, digamos, com a atividade dos riscos marítimos. Por volta do ano 500 a.C., tem a ideia de agrupar diversas pessoas para juntos formarem uma reserva de recursos. Em caso de infortúnio, pirataria, incêndio, naufrágio, ninguém arcava sozinho com as despesas. Esta prática fundamentou o início do mutualismo. Aquilo que atrás descrevi são as formas que constituíram aquilo que se chama a pré-história do seguro e que alguns autores designam como o pré-seguro. Só passados 1500 anos depois, viria o mutualismo a experimentar novas formas de seguro a partir do século XIII e XIV na Europa, com o desenvolvimento do comércio e o mercado de capitais, estando os seguros diretamente ligados a esse crescimento. Volta de 1990, 96, 94, quando apareceu o Terra à Vista. Consegui criar um blog na altura no Terra à Vista, porque o Terra à Vista permitia e fomentava o aparecimento da escrita de língua portuguesa, portanto, na internet. E, portanto, eu fui desenhando, fui criando, fui pesquisando, cada vez que ia ao estrangeiro, e eu ia muitas vezes ao estrangeiro, agora não vou porque agora estamos em pandemia, mas habitualmente ia 1, 2, 3 vezes por ano ao estrangeiro, e cada vez que eu ia ao estrangeiro ia procurar coisas que tivessem a ver com os seguros. E cada vez que em Portugal, por muito sítio que eu andava, procurava coisas que tivessem a ver com os seguros. Fui desenvolvendo uma biblioteca em casa de pesquisa, e durante anos e anos e anos e anos fui pesquisando e fui engrossando o site que se chamava na altura História do Seguro em Portugal. Ainda hoje existe, se quiser escrever em www História dos Seguros em Portugal, aparece a história de seguros em Portugal. E isso, digamos que foi por aí que depois deu origem ao primeiro livro, e depois, com o desafio de alguém, o segundo, e é por aí que as coisas acontecem.